Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas e muito obrigado por estarem assistindo esse vídeo. Hoje vamos estar conversando com Carlos Anderson, ele é CEO da Ativo Contabilidade, uma empresa que ajuda a sua empresa a crescer de forma segura e assertiva. E eles têm mais de 200 empresas assessoradas e o seu lema é Contabilidade e Empreendedorismo Descomplicado. Carlos, muito obrigado por ter encontrado esse tempo aí na tua agenda para a gente estar conversando. O prazer é meu estar aqui. É muito bom estar aqui para a gente gravar sobre negócio, falar um pouco da Ativo Contabilidade. Perfeito. E, Carlos, antes da gente começar com essas perguntas, eu queria uma introduçãozinha sua. Quem é o Carlos? Você sempre quis fazer contabilidade? Sempre teve esse interesse pelo empreendedorismo, ter uma empresa? E puxando esse gancho, como foi que surgiu a Ativo Contabilidade? Vocês residem aqui em Quirais, mas também atendem clientes aqui de Fortaleza e acho que até em alguns outros estados, não é? Isso. Na verdade, eu não tinha muita pretensão de fazer esses contábeis. Mas a questão do empreendedorismo está comigo desde muito novo, porque meu pai tinha um comércio, eu sempre ajudei ele desde muito novo no comércio. E assim, com o decorrer do tempo e com 20 e poucos anos, foi que eu fui entrar na área de ciências contábeis, mais pela facilidade de entrar numa faculdade. Entendi. Do que realmente pela profissão em si, que eu desconhecia. E quando eu comecei a faculdade em si, aí sim eu comecei a me encontrar. Aquilo iria me ajudar a entender sobre negócios, ajudar empreendedores, me ajudar também como empresário hoje. Então isso acabou virando algo muito importante para mim. Esses contábeis foi uma porta de entrada para o mundo do empreendedorismo que eu vivo hoje, não só com a Ativo Contabilidade, mas com outros negócios. A Ativo Contabilidade hoje, ela tem empresas em Fortaleza, Quirais, em outras regiões do Ceará, mas também em outros estados. Nós acabamos atendendo outros estados, principalmente na região Nordeste. Perfeito. E a marca, né, da Ativo, ela passou por um rebrand recentemente. Rebrand é uma mudança, né, significativa na empresa. Então, qual foi o grande motivo que fez o escritório se dispor a fazer esse rebrand? E a mudança em si, foi só na estética? Ou foi além da marca? E o que isso... Qual foi o impacto, assim, que vocês notaram que trouxe ali para os clientes de vocês? Na verdade, o rebrand já aconteceu dentro do escritório, da porta para dentro, internamente, há bastante tempo. Começamos a utilizar muita tecnologia dentro do escritório, muitas ferramentas, as ferramentas mais utilizadas no mercado contábil de negócios no Brasil, nós colocamos para dentro para automatizar nossos processos e dar mais segurança para os clientes. O que é que estava faltando? Da porta para fora. Entendi. Os clientes saberem disso e quem não é nosso cliente saber o quanto nós mudamos de porta para dentro. Então chegou o momento de divulgar essa mudança para os clientes e para não clientes também, de como nós somos, né? Então, o escritório já faz mais de 5 anos que eu tenho um escritório. Sim. Então, já é o momento dessa mudança, uma nova personalidade, mostrar o digital que nós somos hoje, né? Uma contabilidade que usa muita tecnologia para acelerar os processos e dar cada vez mais uma segurança para os nossos clientes, em geral, né? Das informações e rapidez nos processos. Quando a gente fala de credibilidade, as pessoas que desconhecem, né, que não tem ali tanta... São leigos no assunto, eu particularmente, a gente acha que contabilidade é só algo que envolve números, né? Acredito que algumas pessoas não entendem que contabilidade e tecnologia podem andar juntas, né, Carlos? Muitas pessoas tendem a achar que a contabilidade ela é voltada a número, mas muito se engana. Sim. Eu também tinha essa percepção quando eu entrei nas ciências contábeis, porque na faculdade eu comecei a perceber isso. Na verdade, nós olhamos muito mais legislação do que propriamente os números. Mas nós olhamos a legislação voltado para os números, para conseguir interpretar aqueles números para ajudar os empresários a tomar as melhores decisões para os seus negócios. Mas a contabilidade em si, o que é que ela facilita? Ela pega a parte da legislação, que dá segurança para o cliente, que é fazer as coisas tudo dentro da legislação, para que não possa ter penalidade, algo desse tipo.
E aí os números encontrados, a gente consegue passar as informações para os clientes para que ele possa tomar a melhor decisão. E a tecnologia nisso? A tecnologia ajudou bastante, por quê? Porque aquelas rotinas que eram muito processos, uma pessoa fazendo, Sim. Então importar nota fiscal, gerar folha, informar, são coisas repetitivas dentro do escritório. Usar a tecnologia deixa com que a gente tenha mais tempo para ajudar o cliente no que realmente ele precisa, que é o negócio dele em si. Então, isso facilitou bastante. E também, como você falou, né, os clientes tomarem decisões assertivas, né, mais assertivas para os seus negócios, estruturar bem os seus negócios, também por conta da ajuda da tecnologia, alinhada com os processos bem feitos, né, Carlos? Isso. A gente tem até um case de um cliente que ele é e-commerce e é uma confecção. Sim. Então, ele precisava emitir nota, mas só que o sistema de emissão de nota não era vinculado com a plataforma dele de marketplace, o site. Então, como nós olhamos muitas ferramentas de tecnologia, indicamos para ele um sistema de emissão de nota no qual já importava os dados do cliente, as mercadorias direto da plataforma dele. Então, ele precisava tirar nota só com pequenos passos. Então, acelerou o processo. O cliente tem que entender, dono de negócio, que a tecnologia facilita por quê? Porque reduz custos. O seu funcionário tem um tempo determinado para trabalho. Sim. Se ao invés dele precisar trabalhar 8 horas para uma atividade, ele só precisa trabalhar 5 porque a ferramenta ajuda, às 3 horas ele pode ajudar em outras demandas. Então isso acaba alavancando o seu negócio, porque você consegue pegar muito mais clientes. Perfeito. Falando ainda da Ativo Contabilidade, né? Eu noto que muitos empreendedores que já têm ali sua empresa bem estruturada, com um bom número de clientes, no passado eles acabam não, como é que eu posso dizer, não enxergando que eles poderiam chegar tão longe, né? Então, você tinha a noção, Carlos, que a Ativo Contabilidade chegaria onde ela está hoje? Noção não, eu tinha desejo. Sim, né? sim. Porque assim, é muito difícil empreender no Brasil. Isso não é uma coisa que, se assim, as pessoas sempre dizem isso, é porque virou um clichê. Não é um clichê, realmente é difícil. É a realidade, né? A gente tem uma legislação muito pesada, a gente tem segurança jurídica, então você empreender, você primeiro tem que ter noção que é um desafio muito grande. Então assim, noção que eu ia chegar onde eu cheguei não, mas tinha um desejo, uma força de vontade com que acontecesse. E aí sim, as ciências contábeis me ajudou por quê? Porque eu consigo entender de negócios, entendo os números. Então, é uma rotina minha, pessoal, dentro do escritório, de sempre analisar como é que o escritório está, tanto em números financeiros como de forma estratégica. Então, sempre sabia que passo dar. Perfeito. Que passo dar para poder conseguir crescer e crescendo, a gente cresce todo ano, uma média de 40%, 50%. Perfeito. Então, graças a Deus, as coisas estão dando certo. Né? Então, esse é o pensamento de continuar nessa pegada de evolução, evolução de fora com os clientes e evolução interna com os colaboradores, né? Treinamentos, ferramentas, cultura. E eu noto que vocês empreendedores têm realmente essa, como é que eu posso dizer, essa opinião realmente que é empreender no Brasil, né? Que realmente vocês têm que passar por muitos percalços para chegar onde está hoje, porque infelizmente a legislação, algo do tipo, não acaba valorizando, né? Não acaba dando ali um atalho mais preciso para vocês, né? Isso, porque como até um mentor meu fala que aqui no Brasil é como se a gente estivesse começando a jogar basquete, quando fosse fazer a cesta, mudasse para o futebol. Entendi. Então a gente organiza tudo para poder deixar tudo organizado quanto àquela legislação que está ali e quando menos espera muda. Isso está acontecendo agora recentemente com a reforma tributária que está saindo. Mudou com o E-Social um tempo atrás. Então, assim, você se prepara todo, aí quando menos espera muda tudo. Então você tem que reformular tudo. E no escritório de contabilidade não é só reformular em questão de entender a legislação, mas é reformular processos, é treinar a equipe, é treinar o cliente a essa nova mudança que ocorreu na legislação. Entendi. Então, acaba gerando um descompasso que faz com que a gente tenha que acelerar os processos para poder se organizar novamente
para a nova realidade. E eu vejo que a Ativo, vocês têm esse, como é que eu posso dizer? Esse prazer, né, de estar se atualizando junto com as novas atualizações da legislação, atualizar os processos, porque de fato o empreendedor ele não pode ficar para trás, não é, Carlos? Isso, porque assim, é a nossa primeira obrigação. Uhum. É passar para o cliente a segurança que as informações e a empresa dele esteja tudo dentro da legislação. Uhum. Porque além de pagar o imposto, que já é uma coisa que foge um pouco da realidade, a carga tributária, Sim. Ainda é muito ruim, além do imposto, o cliente ser surpreendido com uma multa, uma notificação por algo que ele fez errado e muitas vezes porque ele nem sabia porque não foi informado. Entendi. Então é o nosso dever principal passar essa segurança para os nossos clientes. E Anderson, ainda falando, né, de empresas, né, os clientes que vêm até vocês, né, que eles acredito que alguns estão começando agora ou estão mudando ali, atualizando alguma coisa na empresa. Na sua opinião, pessoal, o que que você acha que faz mais falta nas empresas hoje? E não vale responder só contabilidade, mas na sua visão de empreendedor mesmo e de cientista contábil, analisando ali todos os processos, todos os números dessas empresas, desses clientes, o que que você acha que faz mais falta ali naquelas empresas? Com certeza, sem sombra de dúvida, é o controle financeiro. Quando nós pegamos clientes, né, Sim. nós fazemos a contabilidade. Uhum. Mas como por ser uma contabilidade consultiva, nós conversamos sobre outros assuntos. Financeiro, marketing, comercial, processo. Uhum. E sem sombra de dúvida é o financeiro. Perfeito. Nós temos inúmeros clientes que infelizmente não fazem o seu controle financeiro. E aí acabam não sabendo a sua margem de contribuição, o seu lucro líquido, e isso gera também um descontrole na sua precificação do seu produto ou serviço, porque ele não conhece seus números. Entendi. Isso também gera com que ele não saiba o quanto tire como prolabore, que é o salário do dono da empresa, Uhum. e às vezes o descontrole também na vida pessoal, os gastos pessoais, gera uma despesa grande na empresa, porque precisa tirar um valor muito alto para custear a vida pessoal. Então, sem sombra de dúvidas, a maior dificuldade que o empresário tem, o microempresário, o pequeno empresário, é o controle financeiro. Porque acaba impactando não só a empresa, mas o financeiro pessoal dele, né, Carlos? Todo esse descontrole. Sim, porque o que eu converso muito com o empresário, qual a sua outra fonte de renda? Uhum. Normalmente ele diz, não, eu só tenho a empresa como minha fonte de renda para pessoa física. Uhum. Então, se você não consegue organizar a sua vida pessoal, você pode afetar a sua empresa. Uhum. E se a empresa chegar a quebrar, a sua fonte de renda também vai parar. Vai parar. Então, pense a empresa como um controle principal. E aí, organizando, né, a parte financeira. Porque se você não conhece seus números, como é que você vai tomar a melhor decisão para o seu negócio? Sim. Então, isso é primordial para qualquer negócio. Independente se você faz numa folha de papel o controle financeiro, ou se você faz num sistema robusto que tenha relatórios. Uhum. Mas você precisa ter esse controle. E falando aí um pouco da falta de organização financeira, né? Ela talvez não necessariamente faz com que a empresa quebre logo de cara, né? Mas às vezes a empresa chega a falir já depois de um tempo vivendo nesse sufoco. Isso acontece. Isso acontece porque quando você não tem um controle financeiro, você não acaba percebendo que você acaba queimando caixa. O que é isso? Vamos imaginar que o empresário tem uma reserva ali de 100 mil reais. Uhum. E aí dá um prejuízo no mês, ele precisa tirar 20 mil daquela reserva, fica ali com 80. Só que ele não tem controle financeiro. Aí no próximo mês tem prejuízo, ele vai tirando, até o momento que aquela reserva acabou. Uhum. E aí no próximo mês, após a reserva acabar, não tem mais dinheiro para subir as despesas. Entendi. Aí ele começa a atrasar impostos, começa a demitir funcionários sem ter o dinheiro para poder pagar a rescisão, começa a não conseguir comprar mercadoria para o seu estoque, Uhum. começa a não ter o dinheiro para pagar aluguel, e começa a virar uma bola de neve, aí acaba pegando empréstimos com juros altos, e aí fica uma bola de neve sem fim.
podem até sujar o próprio nome, o nome da empresa, né? Fazendo esse tipo de empréstimo, Carlos. Eu acredito que deva acontecer com muitos novos empreendedores, né? Por aí. Acontece muito, não só o empréstimo, a Sim. questão de você ficar inadimplente, mas com fornecedores, que isso acaba fazendo com que você fique negativado e tendo toda essa dificuldade de captar recursos, né? O empréstimo gera uma bola de neve maior devido aos juros. Sim. E o atraso do pagamento do empréstimo faz com que eleve ainda mais essa dívida. Então, é por isso que o cuidado com o financeiro é de suma importância, devido a essa questão de que você pode não estar atento a pequenos furos que possam levar você a uma ruína, né? A uma falência. E Anderson, nesse know-how que você tem de mais de 10 anos, né? Tendo essa visão contábil, tendo essa visão de empreendedor, que dica você daria para o empreendedor que está agora nos assistindo, que quer organizar a vida financeira da empresa, mas não sabe por onde começar, não sabe como dar o primeiro passo e como contar com alguém, né, com algum tipo de assessoria contábil? O primeiro passo, ele fazer o levantamento da empresa em si, as suas despesas, o que é que ele tem a pagar no mês, que são as despesas fixas, se tem um empréstimo, quanto essas parcelas do empréstimo, se tem fornecedor a pagar, quantos meses faltam para terminar, fazer um levantamento geral. A maior dificuldade do empresário, principalmente o pequeno, é porque ele é um faz-tudo na empresa. Sim. Então, como ele é um faz-tudo, ele tem que escolher o que é o principal para poder a empresa se manter. E, normalmente, ele escolhe a venda ou a produção, se for indústria, ou prestar o serviço. Então, ele está focado em vender. Em vender. Só que ele não percebe que do outro lado da mesa tem um financeiro. Então, o financeiro é importante porque o vender por si só não quer dizer que a empresa está bem. Porque você pode vender 100 mil no mês e gastar 100 mil. Então, o lucro é zero. Então, se você não tem esse controle, se realmente sua empresa está tendo lucro, só a venda por si só não faz com que a empresa seja sustentável. Então, por isso que é importante. Então, se eu fosse dar uma dica, venda, mas também controle seu financeiro. Até porque não ter o controle ali do financeiro, infelizmente a empresa, de fato, pode falir, né, Carlos? Porque assim, já peguei inúmeros cases assim, de clientes que vendem bem, mas por não saber as suas margens, eles acabam ficando à mercê apenas da venda, no sentido de que eu tenho uma empresa, vamos lá, uma loja de roupa, confecção, que são os nossos clientes principais. E aí eu quero chegar na Black agora e vou fazer desconto. Como você vai fazer um desconto, saber quanto você pode dar de desconto, se você não sabe nem a sua margem de lucro? E se sua margem de lucro for só 15% e você dá um desconto de 20%? Não bate, né, as contas. Você não paga nem o custo do seu produto. Mas, infelizmente, muitas pessoas fazem isso. Muitas empresas fazem isso. De gerar desconto, de gerar qualquer tipo de abatimento, né? Ou como a Black agora. E não sabem a sua real margem. E será que você está custeando isso ou você está só vendendo? Entendi. E falando um pouco já de colaboradores, né, Carlos? Vendo aí os seus clientes, acredito que vocês, de fato, têm uma visão geral de toda a empresa dos clientes. Que consequência pode ter para uma empresa que não se preocupa ali com a gestão das pessoas? Assim, culturalmente lá no escritório, a gestão de pessoas é uma prioridade interna. Sim. Então, nós temos lá no escritório a questão de treinamento contínuo com os colaboradores. Tanto eu, normalmente vou para a lousa explicar coisas para os colaboradores, como vendo treinamentos fora, terceirizados, para poder fazer com que os colaboradores estejam sempre muito alinhados com a expectativa. Então, isso é primordial. O que é que acontece? A empresa depende do colaborador. Sim. Não é questão de depender única e exclusivamente da pessoa. A pessoa, Andressa, Lara, a pessoa. Mas depende do colaborador. Por quê? Porque uma empresa, ela não se faz só com dono. Os colaboradores têm que manter a mesma expectativa e cultura do empreendedor. Para que todos andem juntos. Mas qual é o problema disso?
para poder o colaborador ter expectativa e querer andar junto com o empreendedor com o crescimento, ele também tem que ver que tipo de retorno ele vai ter com isso. Mas só o maior problema do empreendedor é o quê? Se está tudo bem, está bem só para mim. Os colaboradores não participam dessa fatia. Mas se está ruim, o colaborador é o primeiro a sentir o corte dessa fatia. Então, esse é o problema. Então, lá no escritório, nós temos tanta questão de treinamento, nós temos, eu fiz com os primeiros colaboradores um documento onde eu distribuo o lucro no final do ano com eles, porque se eles estão fazendo de tudo para tudo dar certo, o porquê eu não distribuo com ele o crescimento do escritório. Com certeza. Então, se você não faz isso com seus colaboradores, o porquê eles vão, aquela frase, vestir a camisa do seu negócio. Você quer que ele vista a camisa, mas o que é que você faz para ele se sentir importante dentro? E não é só financeiro. Não é só financeiro, porque se você tem um colaborador ali que só está pelo financeiro, qualquer R$10 a mais de um concorrente ele vai. Mas ele quer se sentir parte do negócio. Entendi. Se sentir parte importante, se sentir independente. Independente de que, se ele é um gestor, ele é um coordenador, ele vê coisas que podem melhorar o seu negócio e você sentar com ele e dar a oportunidade dele falar. E escutar, olha, realmente eu acho que isso faz sentido para o negócio. Vamos fazer um teste. É totalmente diferente de você chegar, não, quem sabe das coisas sou eu e só eu que vou decidir. Como o seu colaborador vai fazer parte de um negócio se ele não tem nem voz para conversar com você? Então, muito acontece isso nas empresas em geral. Então, tem que ter realmente um diálogo claro e feedbacks e diálogos simultâneos, né, Carlos? Para fazer com que não só, como você falou, né? Eu sou o que sabe do negócio e tudo mais, mas dar a voz a esses colaboradores para eles, de fato, se sentirem pertencentes na empresa e ele ter enxergado, visto alguma coisa ali que pode melhorar ainda mais o crescimento da mesma, né? Isso. Hoje, eu fico muito pouco na operação. Então, como eu posso ver se um processo está dando certo ou não, se nem na operação eu estou? Entendi. Então, é muito mais fácil eu chegar com as pessoas responsáveis pela operação e perguntar, isso daqui, pelo que eu vi, está demorando mais do que o normal. Entendi. O que pode estar acontecendo para isso chegar a atrasar ou qualquer tipo? E eles me passaram o feedback. Olha, pode ser uma ferramenta, um notebook que está ruim, pode ser isso. Pode ser a ferramenta, a tecnologia que a gente está usando, que não está dando o retorno esperado. Ou possa ser porque a demanda da empresa em si, a quantidade de colaboradores não está suportando. Né? Mas eu preciso ter o feedback. Porque se as pessoas responsáveis pela operação, seja a operação em si, seja pela operação do marketing, seja a operação do financeiro, se elas não dão feedback, você só consegue ver o problema quando ela já está num tamanho gigantesco. Imagina. Então, dá oportunidade e ter esse tipo de reunião, um a um, com aquele colaborador específico responsável, ou com o time todo para entender, isso é muito importante, semanal, quinzenalmente, mensalmente. Essencial, né? Essencial. E Anderson, como é que a gente tem a certeza que está na hora de subir um colaborador para um próximo cargo? Uma pergunta meio específica, né? Assim, primeiro, você tem que ver a necessidade, se a sua empresa precisa daquele colaborador naquele nível. Entendi. Por exemplo, a sua empresa é muito pequena, tem 2, 3 funcionários. Se você está lá dentro da operação, o porquê você precisa de um coordenador ou um gerente? Talvez você não precise. Sim. Mas se você tiver 5, 7, 8 colaboradores e não consegue ficar mais na operação, talvez aí você precise ver alguém dentro da sua equipe que tem, primeiro, perfil pessoal para aquele cargo. Se eu quero uma pessoa de liderança, que ele consiga ver as coisas dentro da sua empresa de forma mais ampla. Ele consiga gerenciar não só as pessoas, mas os processos em si, seja ali um gerente de projetos, né? Isso é um perfil pessoal dele. Se ele consegue conversar com os colaboradores, como são os colaboradores com ele, porque às vezes o líder dentro da empresa, ele já se torna líder mesmo antes do cargo. Sim. Porque os outros colaboradores olham ele como assim.
E aí, após isso, de você ver a necessidade da sua empresa e o perfil dele como pessoa, a outra parte é a técnica. Porque, para mim, a técnica é a terceira parte. Porque isso é totalmente treinável. Então, você mesmo, a empresa, pode dar um curso, uma palestra, e ir treinando ele de acordo com as necessidades que ele precisa. Dar ferramentas e tudo. Mas a parte pessoal e a necessidade da empresa, isso não. Isso você tem que detectar. Então, qual é o momento certo de você subir um colaborador de cargo? Necessidade da empresa, ver se ele tem um perfil para aquele cargo que você quer, e terceiro, treiná-lo para a sua capacidade técnica para aquela função que você vai colocar. Perfeito. Então, esses são os 3 passos aí que, 3 pilares, na Ativo Contabilidade nós usamos para uma pessoa subir de cargo. E Anderson, eu acho que uma das queixas que devem aparecer muito no escritório de vocês é que eu não consigo ter capital de giro. E o que acontece com os empreendedores que acabam chegando que estão nessa situação? Olha, aí são inúmeros fatores dependendo do tamanho da empresa. Entendi. Mas vamos lá. Uma empresa pequena que está começando agora, um microempreendedor, a necessidade do capital de giro é simplesmente a necessidade do dinheiro da empresa, do dinheiro para a empresa se manter até ela ficar ali num patamar que ela seja sustentável, conhecido como ponto de equilíbrio. Que o ponto de equilíbrio nada mais é o que entra na empresa, consegue bancar todas as despesas e custos. Sim. Então, no início, o capital de giro é o quê? Normalmente é o capital próprio do dono da empresa. O dinheiro que ele vai colocar na empresa para poder manter ela por um determinado período. Então, o primeiro ponto do capital de giro é para a empresa que estou começando. Essa necessidade que vai ser no capital próprio. Vamos imaginar que a empresa, ela já está no mercado e tal, ela roda. E aí ela precisa fazer uma expansão. Abrir uma filial, aumentar o espaço. Então, a necessidade do capital de giro dela é específica para isso. Então, ela tem que ver dentro do financeiro dela o quanto ela precisaria para manter isso. Então, o capital de giro ele é sempre voltado para algo específico. Seja para manutenção da empresa até o ponto de equilíbrio, seja para manutenção da empresa, para giro do seu estoque, né? Eu comprei loja de roupa agora no final do ano, né? Eu preciso de um capital de giro porque eu preciso comprar muito estoque no final do ano e eu vou vender e talvez receba só em janeiro. Então, quanto é que eu preciso para manter a minha operação nesse período de novembro e dezembro para poder eu começar a reaver o dinheiro do valor investido em estoque? Ou quanto eu preciso de capital de giro para fazer aquela expansão do aluguel, de uma compra de um imóvel ou reforma? Então, o capital de giro vai de acordo com a necessidade que a empresa tem naquele momento. Seja começando, seja no período de expansão, seja na geração de estoque. O capital de giro mais perigoso é o capital de giro pela necessidade, pela empresa estar dando prejuízo. Entendi. Então, esse daí é um capital de giro perigoso. Por quê? Porque se sua empresa está vendendo e o valor que vende não cobre as despesas, você vai ficar sempre no prejuízo. Então, o capital de giro que você vai pegar, um empréstimo, alguma coisa, não é para gerar renda, é para pagar outras despesas. Entendi. Então, isso é extremamente perigoso, porque você não tem certeza se você vai conseguir alavancar, fazer as suas vendas voltarem ao patamar de antes. Então, como é que você vai pagar aquele empréstimo que você pegou para o capital de giro? Difícil. Então, tem que ter cuidado de acordo com qual necessidade você precisa do capital de giro. Perfeito. E, Anderson, qual é a importância do planejamento tributário? Olha, o planejamento tributário, ainda mais no Brasil, ele é essencial. Porque a carga tributária por si já é alta. Então, assim, lá no escritório, nós temos como prioridade, mas isso não é algo que seja, assim, congelado para toda empresa. Sim. Mas a opção pelo Simples Nacional, que é uma carga tributária específica e bem menor, nós utilizamos ela como uma prioridade para encaixar, principalmente em empresas que estão começando, né? Sim. Mas isso não quer dizer que o Simples Nacional seja o melhor enquadramento tributário para as empresas. Porque cada empresa e cada tipo de produto ou serviço vendido, ele pode ter uma tributação específica. Então,
dependendo do ramo da empresa e o tipo de produto que é vendido, talvez o Simples Nacional, mesmo a empresa que esteja começando agora, não faça sentido. Então, um planejamento tributário, você ter um suporte por trás da abertura da sua empresa, para não só constituir o CNPJ, mas na conversa de abrir o CNPJ, já verificar a tributação que você vai ter daqueles produtos que você quer vender, ou serviço, e ver já de imediato qual é o seu planejamento tributário. Mas tem um detalhe aí. Muitos empreendedores, quando vão abrir um negócio, eles não têm o planejamento do negócio. Entendi. Quanto é que eu pretendo faturar, a projeção, quantos colaboradores eu preciso ter, qual é as minhas despesas ali, né? Um canvas, um plano de negócios que consiga ver isso. Porque para você fazer um planejamento tributário, você precisa disso. Porque é totalmente diferente uma empresa que vai precisar de um funcionário e fatura 50 mil, uma prestadora de serviço, dá para fazer isso? Dá. É totalmente diferente de um comércio ou uma indústria que para faturar 50 mil vai precisar de 4, 5, 6, 7 colaboradores, porque precisa da mão de obra, né, ali braçal maior. Sei. Então, se você não tem esse plano de negócio, fica muito mais difícil. Inicialmente, na construção da empresa, você fazer um planejamento tributário assertivo. Por isso que, normalmente, nós escolhemos o Simples para poder avaliar, analisar naquele primeiro ano como é realmente a empresa, quanto fatura, média, quantos funcionários precisa, para daí conseguir ter uma noção e aí ver com ele qual é a melhor opção daí para frente. Perfeito. E chegamos à nossa última pergunta e não menos importante, que eu acho que vai fechar com chave de ouro esse nosso episódio. E a gente falou, né? Você falou anteriormente do empreendedorismo, como é difícil empreender no Brasil, né? Então, Anderson, em tempos de crise, como é que a gente consegue manter uma empresa? Como é que a gente consegue deixar essa empresa sólida, atualizada no mercado? Olha, depende. Depende por quê? Porque, como eu digo, a sua empresa hoje, vamos imaginar uma empresa que tem um capital, que tem uma reserva na empresa. Sim. Então, se ela tem uma reserva na empresa, dependendo de como ela enxerga aquela crise, ela consegue se programar financeiramente para ultrapassar aquela crise, talvez até sem demitir funcionário, sem reduzir muitas despesas, só fazendo alguns ajustes ali no seu financeiro, como um exemplo que ocorreu muito na pandemia, a redução do aluguel, porque as pessoas foram trabalhar de home office. Então, isso também afeta na questão do colaborador, questão de vale transporte, tudo isso, o custo da energia no aluguel, tudo isso. Então, você faz pequenos ajustes porque você tem uma reserva e aquela reserva consegue custear a sua empresa por um determinado período. Então, não necessariamente você precisa ficar demitindo funcionário, né, atrasando impostos, atrasando fornecedor. Bom, mas se você não tiver essa reserva, aí sim, você vai ter que olhar de imediato para o seu financeiro. Para ver o que você consegue reduzir para caber naquela nova realidade de receita. Entendi. Se você reduz 30%, 40% de receita por causa de uma crise, será que aqueles 30%, 40% a menos de receita, você consegue custear as despesas que tem hoje? Então, você precisa ter noção em realocar os seus recursos para essa nova realidade. Nós estamos chegando agora no final do ano. Então, o final do ano é normalmente o período que você faz planejamentos para o ano seguinte. Então, algo que eu faço da Ativo Contabilidade, e assim indico você, empreendedor, a fazer no seu planejamento estratégico do ano seguinte, quando eu faço o planejamento, principalmente financeiro, eu sempre vejo 3 cenários. Eu faço o planejamento com o crescimento médio dos anos. Eu faço um planejamento de crescimento ali, desejando o crescimento mais acelerado, então eu boto uma margem de crescimento bem maior do que o normal. Mas eu faço um terceiro, e esse terceiro normalmente as empresas não fazem, achando que algo vai dar errado. Porque o empreendedor nunca acha que algo vai dar errado. Sim. Então ele não faz um planejamento, e se a minha empresa reduzir 20% de receita? Quais são os pontos ali do meu financeiro que eu consigo reduzir para caber naquela realidade enquanto eu passo pelaquela crise? Então isso tem que dar claro. Será reduzir o tamanho do ponto, um aluguel menor,
colocar de home office, rever fornecedores, rever prazos de fornecedores, esticar mais o prazo para pagamento, para ter o fluxo de caixa mais saudável. Isso vai depender quando você olha para os seus números e o seu planejamento financeiro e estratégico. Então, ultrapassar a crise não é só vender. Para passar a crise eu preciso vender. Não é só isso. Às vezes você até tenta vender mais, voltar ao patamar de antes, mas você não consegue. E aí você vai se prender àquilo. Por exemplo, o empreendedor, ele busca o lucro. Sim. O lucro, ele é feito por 2 fatores. A receita menos as despesas e custos. Então, se a receita você não consegue aumentar, você tem que realocar seus recursos reduzindo ou a despesa ou o custo. Entendi. Para que você possa ter algum lucro. Então, pensar só em vender por si só é não ter estratégia no momento de crise. Perfeito. Então, você precisa analisar isso. Anderson, muito obrigado por ter respondido essas dúvidas, tirado essas dúvidas desses novos empreendedores. Então, eu gostaria que você compartilhasse com a gente o Instagram da Ativo Contabilidade para esses novos empreendedores que querem dar o primeiro passo, mas dar um primeiro passo assertivo para suas empresas chegarem num patamar ali sólido e bem estruturado. Gostaria que você compartilhasse para os espectadores o Instagram da Ativo Contabilidade para encerrarmos de vez o nosso episódio. O nosso Instagram é ativo.contabilidade. Segue lá o nosso Instagram para ver novos conteúdos, falando sobre negócios, empreendedorismo, financeiro, marketing, comercial, gestão de pessoas. Tudo para você, empreendedor que está começando agora e aquele que já tem negócio e está se sentindo um pouco perdido para crescer ainda mais. Perfeito. E muito obrigado a vocês, novos empreendedores que chegaram até aqui no final desse episódio. Até mais!